Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos continuar falando do ciclo das plantas, do ciclo das nossas frutíferas, principalmente as frutíferas perenes. Para quem escutou o podcast da semana passada, sabe que nós iniciamos falando desse assunto e falando o ciclo total da planta, ciclo de vida total, desde o plantio da semente, germinação, até a nossa frutífera virar lenha para a fogueira de São João. Hoje nós vamos falar do ciclo anual dela, como ela gira, principalmente da fase produtiva, é a fase que ela fica mais tempo e, como eu falei anteriormente, é a fase de produção que nós vamos, com o manejo, fazer que a planta fique mais tempo da vida dela. Então ela vai ficar em torno de 10 a 20 anos, é uma média de tempo que nós colocamos em projetos, mas pomares bem manejados passam tranquilamente dos 20 anos de produção, na plena produção, okay? Então isso vai depender muito do manejo. E como que funciona essas fases, né? Basicamente seria o ciclo da planta anual repetido todos os anos. Então a plantinha vai germinar, ela vai crescer, ela vai entrar em floração, ela vai desenvolver o fruto ou o grão, no caso da planta anual, e ela vai morrer. A grande diferença para uma planta perene é que nós temos algumas fases a mais nisso aí, e a planta não morre ao final do ciclo, no pós-colheita. Então, nós precisamos entender isso. Se ela vai continuar ano que vem, ela vai fazer esse mesmo ciclo novamente, ela vai ter duas etapas ali que são etapas fundamentais para garantir o próximo ciclo, que seriam as etapas de recuperação e a etapa de repouso ou dormência, como a gente chama para as plantas de clima temperado. Nós vamos por parte e seguir uma sequência lógica nas fases da planta. Então a primeira coisa que você precisa saber, jovem, é que todo ciclo de planta perene, semi-perene, começa a partir do repouso, ou no caso das plantas de clima temperado, nós chamamos essa fase de dormência. Mas todas as plantas, principalmente plantas lenhosas, seguem a dormência, seguem o repouso, tá? Em plantas de clima tropical e subtropical, às vezes esse repouso ele é muito curto ou ele é pouco percebido. Nas plantas de clima temperado ele é muito drástico, porque são plantas que vêm de região que neva ou que faz um frio extremo, então a planta desfolha, fica parecendo um monte de pau seco ali, uma galhada que a planta aparenta estar morta, mas na verdade não. Então o que caracteriza o repouso das nossas plantas perenes? É uma fase em que a taxa de crescimento dela é muito reduzida ou é nula, tá? Ela não cresce, ela tá paradona, tá na dela lá, descansando. Por que eu não assumo que ela é nula em todos os tipos de planta? Porque plantas de clima tropical, principalmente, ela não para de crescer. Mas durante o repouso, o crescimento dela é tão pequeno, tão devagar, que nós não percebemos isso. A temperada não tem choro nem vela, e a subtropical, ela vai dependendo de como ela comportar em relação ao clima que ela tá. Então o repouso é o momento que a planta ela usa para passar algum estresse. Na maior parte das vezes, o estresse está no inverno. Então as plantas de clima temperado, como elas estão no hemisfério norte, elas sofrem demais com o frio extremo, às vezes ficam cobertas de neve. E para nós, uma região tropical, subtropical, que temos o inverno mais ameno, mas que é um inverno seco, esse período seco causa estresse para a planta e a baixa temperatura vai fazer com que a planta entre no repouso. Tá faltando água, ela não tem como sustentar crescimento, beleza? Então essa é a primeira etapa. A gente sabe que sempre começa daí e sempre acaba. E como eu já dei a dica para vocês, ela ocorre no inverno. É a época mais crítica para o crescimento de planta. Então ela vai repousar, ela vai usar estratégias dos nossos ursinhos aí. Os jovens da minha idade com certeza viram o desenho do Zé Colmeia, ou pelo menos os jovens aí que curtem documentário viram alguma coisa e sabem que os ursos têm o hábito de hibernar no inverno. Então ele come na primavera, verão, finalzinho do outono para engordar bastante e para ele passar o inverno dormindo, hibernando. A hora que ele acordar ali na primavera, ele retoma o ciclo. As plantas são mais ou menos assim, ok? Então, o repouso ele sempre vai se iniciar no final do outono e ele vai terminar no meio do inverno para o início da primavera. Vai depender muito do clima da região que nós estamos, tá? Quanto mais afastados do Equador, mais drástica é essa dormência e mais ela vai empurrar a saída para a primavera e o início no começo do outono, beleza? Bom, passado o repouso, a planta vai superar isso aí. Vamos ter um podcast destinado a só falar sobre essa fase, a fase de dormência e de repouso, então não vou entrar muito em detalhes. O que eu quero hoje é que vocês entendam o ciclo, é que a planta vai brotar. Passou o repouso, a primeira resposta da planta
planta é que ela tem uma brotação. Então ela vai abrir as gemas que estavam quietinhas lá, vão começar a inchar. Então a gente considera que a planta saiu do repouso no inchamento de gemas, tá? Todas as plantas a gema vai inchar. A partir que se reparou que inchou, a gente já considera que ela trocou de fase, que ela está na fase de brotação. Ela vai brotar, e isso vai acontecer do final do inverno para o início da primavera, e pós um período de brotação costuma vir a florada. Algumas plantas, como o pessegueiro, os prunos, né, a mexeira, a nectarina, elas invertem esse processo. Então ela vai florescer primeiro para depois brotar. Maçã, por exemplo, ela dá um brotinho, vem a flor, a brotação trava, depois que passa o período de flor que ela retoma o crescimento do broto. Mas a sequência lógica é repouso, brotação, é uma fase que ela vai usar as reservas que estão no tronco para emitir essa brotação, e depois na primavera ela vai emitir a floração, tá? Que é uma das fases críticas da planta aí. Então florada é o que vai garantir a perpetuação da espécie dela e que vai garantir a nossa renda como produtores, como consultores, e aí vai. Então, ela floresceu na primavera, imediatamente vai ter o pegamento de fruto, e a partir desse ponto, ali no meio da primavera para o final, a gente tem o desenvolvimento de fruto. Então o fruto vai começar a crescer, ele passa por uma etapa de divisão celular e depois um inchamento, ela vai acumulando água e carboidrato, principalmente, e ele vai começar a crescer. E a fase de desenvolvimento do fruto é sempre final de primavera e início de verão. Para que no meio do verão ele seja colhido. A gente vai ter o amadurecimento, a maior parte das frutíferas vamos colher no verão. Temos frutíferas de inverno, como citros, como a néspera, frutíferas de outono, como o caquizeiro, temoia, né? Mas a grande massa de frutas e de plantas a frutificação, a colheita vai se dar no verão. Então é uma fase que a planta está bombando. Até o início do desenvolvimento de fruto, isso é importante de entender, ela usa só reserva interna que ela acumulou na madeira. Ela não tá, por mais que tem broto, ela tá pegando água dos nutrientes. A grande fonte de energia da planta é a reserva, tudo que ela colocou na madeira ali. Então é uma fase muito estressante para a planta, porque ela saiu do início da produção, ela saiu do repouso, ela brotou, só que é um broto curto. A folha é jovem ainda, a folha é jovem, a fotossíntese dela é negativa. E aí já vem a floração, que é uma atividade que é um dreno forte, é uma etapa de dreno forte, que exige muito. O pegamento de fruto também exige mais. Então a fotossíntese que esse broto está fazendo não é suficiente para suportar essa grande demanda de energia da planta. Então ela vai gastando a reserva dela ali, vai gastando tudo isso. E no início do desenvolvimento de fruto, que ela começa a sugar mais a planta, casa com o ponto que a brotação, e principalmente as folhas dessa brotação, estão maduras. A folha madura, ela faz mais fotossíntese do que ela precisa. Então ela deixa de ser um dreno para se tornar uma fonte. E aí toda a folhagem da planta vai estar ali para fazer o quê? Que o fruto se desenvolva. E aí começa a aliviar a planta, porque a produção dela já é suficiente para desenvolver esse fruto, tá bom? Então ela vai crescendo, vai desenvolver. Ali do meio do verão para baixo eu tenho a colheita e a planta faz aquele daquela aliviada, né? Porque saiu todo o dreno. O fruto é como se fosse um nenê da barriga da mãe. Então ele exige muito da mãe, da planta, e vai consumir demais. Passou essa fase, vem a fase mais importante da planta frutífera. Sem sombra de dúvida é a fase mais importante, que é o que nós chamamos fase de recuperação. Ela perdeu essa carga absurda de dreno que ela tinha, que é a nossa colheita, e ela vai ficar aliviadona. Então ela está com toda a maquinaria fotossintética dela, todas as folhas perfeitas, produzindo carboidrato. Então é a fase que ela vai recuperar toda a reserva que ela gastou na brotação, na floração, pegamento de fruto e início de desenvolvimento. Toda essa fase aí ela recupera agora, que ela vai ficar o quê? Ela vai ficar vegetando até vir o próximo estímulo para ela entrar em repouso. Então é a fase mais importante. Por quê? É nessa fase de recuperação que eu tenho a formação das próximas gemas floríferas. Então a produção do ano que vem ela vai estar sendo definida no quê? No pós-colheita desse ano. Então no momento que eu colhi a planta e oliviei ela, a planta tem condição de pensar na próxima florada, que vai acontecer ano que vem. Então ela começa a acumular e induzir a diferenciação floral. Ela começa a induzir floração, formar gemas floríferas para que ano que vem tenha garantido. Então por isso que é a fase mais importante. É ali que eu estou garantindo a perenidade produtiva do meu pomar. E a fase que uns 80% dos fruticultores erram, porque ele acha que colheu, botou o dinheirinho no bolso e pode abandonar o pomar, que ele vai entrar em dormência ou não. O que ele se engana é que a fase de recuperação se inicia no verão, do meio para o final do verão. E do meio do final do verão a gente tem uma coisa que a planta adora, mas que os fungos, as doenças, as pragas adoram também, que é
umidade e calor. Então, se ele para de cuidar, para de fazer o tratamento fitossanitário, essa planta vai desfolhar cedo, então ela não vai conseguir acumular reserva suficiente, e normalmente, como ela ainda tem estímulo de crescimento, né, ela vai ter calor e água ali à vontade, porque é final de verão, início de outono ainda chove bastante, é quentinho, ela vai querer brotar. E nessa brotação, vocês lembram que brotação não produz comida suficiente, então ela vai gastar o que ela tinha começado a guardar. E aí, jovem, o pomar vai definhando. É por isso que a cada ano, uma tendência dos pomares mal conduzidos é o quê? Ter mais praga e doença, porque a planta está fraca, e frutos de menor calibre, brotações menos vigorosas, então é uma espiral descendente. A planta só vai definhando e chega nos 10 anos, ela dá uns frutinhos pequenos, não brota direito, e o fruticultor não entende o que aconteceu. Tá? Então a fase de recuperação, ela é a mais importante do ciclo. Lógico que colheita é importante porque ela vai rentabilizar, ela vai viabilizar economicamente todo esse ciclo aí. Só que eu preciso pensar no outro ano. A safra de hoje, ela foi planejada na safra passada, no ano passado. O que foi feito, você não pode perder. Mas todo ano, o objetivo máximo nosso é fazer com que a planta chegue na fase de recuperação inteirona, com muita coisa, e ela fique inteira até entrar na dormência novamente. Beleza, jovem? Então isso é a mesma coisa que nós fazemos quando praticamos atividade física, uma atividade de alto desempenho. A gente sai do momento que a gente estava descansado, inicia a corrida, por exemplo. Inicia uma corrida devagarzinho. Chega o momento da floração e desenvolvimento de fruta, é aquela subidona na rampa ali. Passou isso aí, passamos a linha de chegada dessa corridona toda, da nossa maratona, eu não posso parar de uma vez, tenho de dar uma recuperada, né? Você vê que todo atleta de alto desempenho, ele nunca para de fazer, ele vai andar, ele vai pula na piscina de gelo, para quê? Para ele ter condição de recuperar e depois ele dar aquela descansada, beleza? Pra galera que não é tão fitness igual eu, você pode pensar isso igual o teu dia de trabalho. Por quê? Bom, a gente acordou, saímos do repouso, então tem o café da manhã, aquele ritualzinho da manhã, vai no banheiro, escova dente, já vai lembrando o que você tem de fazer para terminar o dia, que seria a fase de brotação. Você tá acordando ali, você chega no dia, para quem é organizado, faz a principal tarefa do dia ali, logo de manhã, que vai te consumir mais energia, então já começa com ela, que vai ser a floração, desenvolve essa tarefa, que vai ser igual ao desenvolvimento de fruto, finaliza ela, então você entrega a tarefa feita, colheu, e depois você vai dar aquela, fiz o que era mais importante hoje. E aí você dá aquela descansadona e termina seu dia tranquilão, beleza? O ciclo anual da planta, ele é bem tranquilo, ele é muito simples, e ele é a base para todo manejo que nós vamos desenvolver aqui para frente. Toda a base de poda, toda a base de controle fitossanitário e adubação passam por essas etapas: repouso, brotação, floração, pegamento de fruto, desenvolvimento de fruto, colheita e fase de recuperação. Show de bola? Bom, jovens, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês. Sigam o Tatu no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e escutem nosso podcast. Indiquem para os seus amiguinhos. Nós estamos em todas as plataformas disponíveis aí. Um abraço e até semana que vem.